Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Quem vive em Vicksburg, no Mississippi, diz que aquele chão foi regado com sangue. Exatamente às 7 horas da manhã do dia 16 de maio de 1863, aconteceu a mais sangrenta batalha da campanha de Vicksburg na Guerra Civil Americana. Naquela manhã, o exército da União, comandado pelo general Ulysses Grant, perseguiu os confederados, que batiam em retirada, ao comando do general John Pemberton. Eles chegaram até o campo Champion, onde a batalha aconteceu, e os confederados se renderam, aqueles poucos que sobraram. Após muitas horas de batalha, tudo o que sobrou no campo foram milhares de corpos, alguns deles em pedaços, e segundo dizem, o solo ficou literalmente coberto de sangue, que foi absorvido pela terra, junto às almas daqueles soldados. Muito tempo se passou e a propriedade de mais de 500 acres, da qual o campo de batalha e a chamada Colina da Morte fazem parte, continua sendo da família Champion. Se transformou então numa importante área histórica do local. Mas segundo Sid Champion, que é descendente direto do fundador da fazenda, a batalha ainda não acabou. O que é muito curioso é que, mesmo sendo uma área rural, cheia de árvores e plantas, no exato ponto onde a batalha aconteceu, nada, mas nada, cresce. O solo é seco, é árido, tendo inclusive sinais de erosão, sulcos que cortam o solo de fora a fora. Só algumas árvores secas e alguns arbustos insistem em ficar. O dono da propriedade diz que a terra também morreu naquele dia. Como eu disse, no século XIX, foi fundada naquela área a fazenda Champion, onde nada se planta e nada se cria. É como se ali tivesse tido uma guerra nuclear. Existe apenas a casa onde Sid mora e o celeiro, e é possível sentir a atmosfera de total obscuridade e desolação assim que se coloca os pés ali. Um amigo de Sid presenciou um pouco dessa obscuridade se materializando. Certa noite ele estava sentado na varanda, era uma noite escura, com neblina, quando ele viu uma parte da névoa se condensando lentamente, a poucos metros dele, e tomando a princípio uma forma não humana. Então, aos poucos, essa forma foi se dividindo em 3. Essas sim já apareciam com pessoas que se deslocaram como se caminhassem em direção ao bosque. O próprio Sid teve muitas experiências, mas a que ele descreveu como a mais apavorante aconteceu mais adiante, no próprio campo de batalha. Era fim de tarde, ele caminhava pelo campo quando sentiu suas pernas paralisarem. Do chão, uma névoa preta começou a sair e a ficar maior e mais densa à medida que subia pelo seu corpo, até envolvê-lo completamente, como um manto. Esse manto, segundo Sid, era de puro pavor, raiva, maldade e dor, tudo isso concentrado de uma vez só, o abraçando por alguns minutos que mais pareciam horas. E ele imagina que isso seja a concentração de tudo que os soldados sentiram ali e que seus fantasmas quiseram mostrar a ele. Outro amigo de Sid, no mesmo ponto, também teve uma experiência que nunca vai esquecer. Parado no bosque, ele ouviu um som muito parecido ao disparo de uma arma e imediatamente sentiu uma espécie de vento gelado, forte, atravessando seu corpo. E ele acredita que tenha sido atingido por um tiro residual. Aliás, o que mais se ouve no campo, além dos gritos, são sons de disparos, que parecem vir com o vento, e alguns são bem próximos. Também, muitos são os relatos de pessoas que ouviram o som de uma corneta. Isso todo mundo já sabe, que são manifestações dos soldados. Só não existe explicação para um rosnado que muitos disseram ouvir. Em um determinado ponto do campo está a chamada Colina da Morte. Foi lá onde as maiores atrocidades aconteceram. Lá, os soldados se enfrentaram corpo a corpo, com facas e baionetas.
Muitos membros foram mutilados e deixados ali mesmo, junto aos corpos, que com o tempo se misturaram à terra. Um grupo de rapazes fazia um passeio e, andando pela colina, viram alguma coisa meio enterrada. Aí resolveram tirar um pouquinho da terra e acabaram encontrando algumas balas da época da Guerra Civil. Empolgados, resolveram cavar mais e mais fundo e acharam mais balas, pedaços de baionetas e possivelmente o que eles pensam ser pedaços de ossos. Outra coisa que possivelmente também alimenta a negatividade do local foi que o antepassado de Sid Champion foi enterrado ali mesmo, em um pequeno cemitério familiar, bem no meio do campo de batalha. Certamente, esses corpos são as almas que estão também presas e perdidas naquele espaço, junto aos soldados. À noite, o silêncio e a escuridão total intensificam as atividades paranormais no campo de batalha. Muitas sombras parecem caminhar pelas trilhas, enfileirados, fazendo o mesmo percurso que os soldados em marcha. Algumas pessoas contaram ter ouvido o som de passos das botas marchando, e também há relatos de sons de vozes misturadas ao vento. Algumas pessoas disseram que às vezes uma brisa traz com ela o cheiro forte de pólvora. Mas o que mais surpreende são os disparos dos canhões, que ainda são ouvidos a qualquer hora do dia ou da noite. Até mesmo sons de galhos secos se quebrando, como se estivessem sendo pisados, indicam que há alguém correndo por todos os lados em meio à vegetação morta. As massas negras são tão densas que parecem sólidas e se formam, ficam pairando no ar por alguns minutos para depois desaparecer. Com toda essa negatividade, muitos grupos de investigação paranormal vão até o campo de batalha Champion em busca de contato com os soldados confederados. Uma estranha bola de luz muito brilhante foi captada durante uma dessas investigações. Ela estava a poucos metros do chão e percorria uma linha reta entre as árvores, para depois desaparecer. Não se trata de um orbe, e não foi encontrada nenhuma explicação para o que possa ser. Só que o mais estranho veio depois que essa bola de luz sumiu. O investigador contou que logo em seguida ele testemunhou algo que ele mesmo chamou de visões do inferno. Na neblina, flashes com imagens de soldados mortos, mutilados e pedaços de corpos começaram a se formar, como se a neblina fosse um projetor, seguido de uma sensação de profundo desespero e pavor. Enquanto ele via os corpos espalhados, pequenas sombras escuras transitavam entre eles. Mais adiante, outro investigador captou em EVP uma voz masculina dizendo: "Me sinto morto". Ao que parece, a emboscada armada pelos soldados da União continua a prender os confederados no campo de batalha Champion. A guerra para eles não acabou. Talvez eles até saibam que foram emboscados, feridos e sem meios para sair dali. Mas ainda assim continuam lutando pela vida, uma vida que já se foi há muito tempo, não existe mais. Não existe mais, pelo menos nesse plano. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.